tom. Do sol sinto o calor. Estendo as minhas asas. Até ti quero chegar. Vejo a terra a germinar, num frenesim sem fim. Toda a vida renasce, tudo está no seu lugar. Vibrações densas fazem-me reparar no ser chamado homem, perdido no seu deambular. Homem-vida, homem-ser, encontra o teu lugar. A natureza é perfeita, perfeição deves fomentar. Acelera o meu voo, espraia o meu olhar. Já sinto o doce canto do ombro onde quero poisar. Será uma oração, um mantra ou um pulsar? Numa outra linguagem, é o amor a chamar. Maria Adelina Lopes, chama-se Candeia, mas desta vez dito pela voz do António Santos. Rebeldia latente, em mente da sabedoria, em barca vagarosa, deixas que o rio a transporte. Ainda que embaciada, Candeia é sempre candeia, mesmo que a coloques por baixo do alqueire. No encalce do saber, muitos trilhos percorreste. Se nuns cresceste, noutros vazio encontraste. As marcas da tua alma são antigas, reluzentes. Não deixes saber ao mundo o quanto estão presentes. Tuas mãos reafirmam o que a mente tem pendente. Se sim, se não, fazes parte do milagre da criação. Homem-ser, abre as comportas, deixa correr a água límpida do teu olhar pelas searas, ainda por semear. A um ser, homem, que hoje tive a graça de conhecer. Maria Adelina, explique-nos este poema, se é que tem explicação. Sim, este poema, tal e qual como o título dele, é Candeia. Todos nós somos candeias. Todo ser humano tem alguma coisa para ensinar, para partilhar com outros seres. Às vezes num nível de vibração elevado, outras vezes num nível de vibração menos elevado. Mas até isso é ensinamento também. Nós, quando encontramos no nosso dia-a-dia pessoas que nos fazem irritar, que nos fazem zangar, que nos trazem certas atitudes menos, ou fomentam certas atitudes menos positivas, esses seres também são candeias. Porque, de alguma forma, o que eles estão a fazer é a representação do papel da missão deles de vida. É o fazer-nos crescer, é o estimular a nossa resposta, a nossa reação de outra forma, que não seja precisamente dentro do mesmo patamar daquilo que eles fomentaram. Estas, se calhar, são as melhores candeias. No entanto, este poema refere-se a outro tipo de candeia, a um ser, uma pessoa que eu conheci muito recentemente, que tem uma sabedoria imensa e que não a deixa transparecer. Daí eu utilizei no texto a frase, mesmo que a coloques por debaixo do alqueire, que é uma frase de Jesus, que dizia, concretamente, não se deve colocar a candeia debaixo do alqueire, mas sobre o velador. Ou seja, nós, nos tempos que correm, nos tempos que vivemos, temos, acredito eu, uma obrigação, não de impor, não de evangelizar de forma alguma, mas de partilhar aquilo que somos, partilhar aquilo que sabemos, porque há muitas pessoas que precisam desses conhecimentos para que eles próprios possam dar início aos seus caminhos, a outra forma, a outra perspectiva de vida. E é esta a intenção deste poema. Depreendo pelo que disse há pouco que nada acontece por acaso, na sua perspectiva. Nada, absolutamente nada acontece por acaso. Tudo está, e agora que me faz essa pergunta, curiosamente trouxe aqui um pequeno lembrete que vem mesmo a calhar em relação a essa pergunta. Eu acabei de ler um livro que está a ser um best-seller mundial, que é A Cabana, de William Young, e que tem lá uma frasezinha que diz assim: tudo tem a ver com o momento da graça. Se houvesse apenas um ser humano no universo,
o sentido do tempo seria bastante simples. Mas acrescente-se apenas mais um, e nós somos bilhões, não é? E bem, já devemos conhecer o resto da história. Cada escolha cria ondulações ao longo do tempo e dos relacionamentos, ricocheteando em outras escolhas. E a partir do que parece uma confusão enorme, esse ser, essa consciência suprema que é Deus, tece uma tapeçaria magnífica. Só Deus pode resolver tudo isso e o faz com a graça. Ou seja, nada é por acaso, tudo o que acontece na nossa vida obedece a um sincronismo, porque o universo é matemático, e essa consciência suprema à qual chamamos Deus consegue gerir tudo isso, não é? Com toda a quantidade enorme de pessoas que neste momento existimos no planeta, cada um com as suas vontades, com os seus desejos, com os seus anseios. Tudo isso tem que ser coordenado entre pessoas. O que acaba de dizer tem tem algo a ver com a teoria das supercordas ou das superstrings? Exatamente, tem a ver com as supercordas, não é? São as músicas celestes, isso tem a ver já com um crescimento de consciência ou um nível de espiritualidade que nós estamos no caminho disso. Nenhum ser humano vai ficar para trás. Simplesmente estamos em patamares diferentes. Digamos que uns estão um pouquinho mais adiantados, outros um pouco mais atrasados, mas o caminho é para todos fazerem. O nosso caminho, eu chamo muitas vezes a este percurso de crescimento, o nosso caminho espiritual. E eu gosto sempre de traduzir caminho espiritual por expansão de consciência. E expansão de consciência ou espiritualidade é o que é? É que nos tornemos realmente seres humanos em toda a acessão da palavra, tendo como base uma expressão tão simples, mas ao mesmo tempo tão profunda, que é a maxifraternidade. Ou seja, enveredarmos por uma fraternidade autêntica, abrangente, total, sem preconceitos de nenhuma ordem, sem ambições desmedidas. Isso é a espiritualidade. A espiritualidade não está ligada a nenhuma religião.